E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, polêmico talvez, esse, não sei, depende de você, depende de mim, pra mim não é tanto assim, né, talvez pra você seja, talvez seja menos ainda, não sei. Mas essa é uma discussão que eu queria trazer aqui pro canal já tem muito tempo, que é sobre o Mirio. Será que ele deveria ser um protagonista de Boku no Hero Academia? Agora com o sacrifício dele acontecendo no anime e já tendo acontecido no mangá também, o pessoal ficou louco. O pessoal, quando aconteceu aquilo no mangá, ficou louco, porque não, mas esse cara que devia ter sido protagonista, não tem pra ninguém, é esse cara que eu quero. O pessoal ficou louco, eu lembro na época, e olha que eu nem tava acompanhando semanalmente, depois que eu fui ver o mangá nessa parte aí, depois que eu fui chegar nessa parte, todo mundo já tava louco. Então eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês que... Olha, algumas considerações primeiro em relação a essa frase, o Mirio deveria ser o protagonista, porque qualquer pessoa pode ser o protagonista, e isso é meio que, né, dá pra ser trabalhado de diferentes formas, mas o fato dessa pergunta ser originada daquela vontade de eu gostaria que esse personagem fosse o protagonista, não é o fato de ele deveria ser o protagonista, parte muito dessa emoção de eu gostaria que ele fosse o protagonista. Então, já partindo dessa premissa aqui, eu separei alguns pontos que eu acho que, para tentar entender mesmo por que o pessoal acha isso, o que faz o pessoal gostar tanto do Mirio e por que algumas pessoas chegam a dizer que ele de fato deveria ser o protagonista, deveria ter conseguido, deveria ter recebido One for All, etc, né? Todas essas coisas. Então, alguns tópicos aqui. A primeira coisa é o próprio sacrifício. Vamos comparar aqui os sacrifícios de cada um, né? Comparar o Mirio com o Midoriya, porque os sacrifícios do Midoriya a gente sabe que realmente aconteceram. O Midoriya ele se lascou muito durante a vida, conseguiu até mesmo imobilizar, ficar incapacitado de usar os próprios braços durante um tempo, tá tendo que usar as pernas. Então realmente ele tá extremamente lascado da vida. Só que o sacrifício dele não chegou ao ponto de ser o sacrifício do Mirio, né? Se a gente for comparar aqui, o Mirio ele de fato perdeu a individualidade dele, teoricamente, para sempre. A gente sabe que tem a possibilidade, né, dele talvez conseguir recuperar essa habilidade aí. Pode ser que aconteça, mas por enquanto ainda é algo definitivo. Ele de fato perdeu a individualidade dele e não tem mais para onde fugir. Então dá um peso maior pro lado, né? Acaba pesando mais pro Mirio se a gente considerar dessa forma, né? O sacrifício dele sendo algo que realmente, pô, o cara realmente perdeu a individualidade. Ou se, por exemplo, ele tivesse morrido durante a batalha, tivesse realmente se sacrificado, ter dado a vida ali pela Eren durante a batalha, também seria algo absurdo. Então o sacrifício dele acabou pesando mais por conta disso, apesar, né, de ter essa possibilidade que pode ser que perca um pouco desse peso se isso vier a acontecer mais para frente. Mas mesmo assim, ele acaba ganhando um ponto a mais em relação a isso. O segundo fator aqui que eu queria destacar é o fato aquele conceito, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Porque o que isso significa na prática? Porque quando a gente está acostumado a ver alguma coisa, quando a gente está acostumado com alguma coisa, com uma pessoa, ou realmente objetos, qualquer coisa que seja, a gente sempre vai olhar para o outro lado, para a grama do vizinho, e vai parecer mais bonita do que a sua. Então é isso para tudo na vida, é isso exatamente para tudo na vida, literalmente quase. Então quando a gente tem, por exemplo, o Midoriya, a gente acompanhando a história dele já há muito tempo, o sofrimento dele, etc, as vitórias, as derrotas, todo o histórico de vida dele, a gente, beleza, já tá acostumado com o protagonista, mas quando aparece um cara que ele fica pelado e desce o cacete em todo mundo da turma, a gente fica... já fica louco, já querendo também tirar a roupa junto. Porque isso impressiona, a grama do vizinho sempre é mais verde. Quando a gente tem ainda mais essa primeira aparição dele dessa forma, a gente fica, meu Deus. A gente obviamente teve um pequeno flashbackzinho ali, lá e cá, do treinamento dele, como ele também teve dificuldades e tal, mas é aquilo. Depois que você vai ver essas dificuldades, um pouco da dificuldade que ele teve nos treinamentos da vida dele, mas a primeira impressão, meu amigo, já deixou marcado e até mesmo pela atuação dele nas batalhas, já fica marcada aquela impressão de caraca, mano, esse cara é sinistro, esse cara não é à toa que é um dos três grandes, né, um dos três principais estudantes ali da UA. O terceiro fator, que eu acho que esse é o mais importante de todos, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nesse aí, que é o fato do Mirio não ser um bebê chorão.
igual o Midoriya pelo menos foi até determinado ponto da história, né? A gente viu todo o histórico do Midoriya e ele sendo o bebê chorão, e que realmente lá no fundo incomodava um pouquinho. Realmente você fica, pô, mano, toda hora chorando, não consegue falar com a garota, porque senão, ai meu Deus do céu, começa a me tremer todo, a garota tá falando comigo, tudo vou chorar. Realmente, dá aquela sensação de, pô, meu irmão, melhora um pouco aí. E o Mirio já não tem muito isso. Ele sempre foi muito otimista em relação a todas as derrotas da vida dele, sempre foi muito pra frente e sempre tentou encarar aquela realidade de forma realmente um pouco mais insensível mesmo, dele realmente tá lá e conseguir enfrentar todas essas adversidades do treinamento dele. Claro que talvez ele não tenha tido o mesmo grau de, por exemplo, intensidade que foi com o treinamento do Midoriya, talvez, se a gente comparar aí, pode ser que sim, mas mesmo assim. E isso, obviamente, tem uma base, e eu não tô dizendo que, meu Deus, o Midoriya é pior porque ele era um bebê chorão. Não é necessariamente isso, mas é a visão que a gente realmente tem por uma questão de a gente ter esses valores no próprio mundo real. A gente espera do homem, e aí eu vou dar aquele discurso assim, nossa, o pessoal vai me chamar como, né? Vai esquerdar pra caraca, mas não deixa de ser um pouco de verdade. Convenhamos aqui, o que a gente espera da figura masculina, historicamente falando, socialmente falando, etc., é o que o Mirio apresentou pra gente, até fisicamente, se a gente for comparar, né? Porque o Midoriya é um molequinho que, pô, a magricela lá que depois teve um físico, ficou com um físico daorinha, mas é porque, meu amigo, é muito treinamento, mas o Mirio, ele parecia já ter essa genética mais favorável a ele, já é extremamente mais alto, já é muito mais parrudo, e ele apresenta esse histórico de não ser um bebê chorão. E ser um bebê chorão, ser um garoto chorão, na nossa sociedade, é meio que visto de forma negativa. Você não pode chorar, você não pode demonstrar sentimentos de fraqueza, senão você não é homem. Então, esses valores acabam sendo refletidos também na forma com que a gente julga esses personagens, enxerga esses personagens da mesma forma como se fossem pessoas da vida real. Então a gente acaba também refletindo esses valores nesses personagens. Isso é necessariamente bom ou ruim? É o que eu estou dizendo. Não necessariamente. O personagem ele pode ser um bebê chorão, ele conseguiu evoluir ao longo da vida dele, desses anos aí, aprimorando as habilidades dele, não tem problema isso. E o quarto fator seria meio que se tratando do imaginário das pessoas, caso o Mirio ele tivesse adquirido o One for All, o que ele conseguiria fazer com essa habilidade, já que ele já aparentava ter um físico muito mais bem preparado, então ele já conseguiria ter um avanço muito mais rápido da habilidade dele, além do fato dele já ter a habilidade própria dele, da permeabilidade. Então imagina o leque de possibilidades que ele ia ter para conseguir juntar essas duas habilidades. O pessoal já fica, mano, imagina só, se ele consegue essas duas habilidades, o quão poderoso ele seria. Então se torna meio que parte do imaginário dos fãs pensar isso, pensar o quão longe o personagem poderia chegar e, além disso, o quão rápido ele poderia chegar até o topo. De fato, talvez ele realmente conseguisse muito mais além com o One for All do que o Midoriya ele chegou até hoje, por exemplo. Claro que a gente sabe que o Midoriya ele vai se tornar o herói número 1, a gente não sabe se o Mirio ele vai recuperar as habilidades dele também, vai ser passado para trás, enfim, né? O Midoriya tá com os hacks dele aí, pelo menos agora nesse momento da história, não vou entrar em detalhes, mas ainda assim faz parte, como eu falei, do imaginário popular. Então, esses são os fatores que eu pensei, se tratando do porquê realmente as pessoas gostariam de ver o Mirio como protagonista, ou porquê as pessoas gostam tanto do Mirio, ou até mesmo preferem o Mirio do que o Midoriya. Enfim, vocês concordam? Vocês discordam? Sintam-se à vontade para comentar aí embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem review semanal de Boku no Hero Academia aqui no canal, então não se esqueça de estar inscrito, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!